meu amigo, minha amiga, estamos aqui mais uma vez para fazer este programa Alquimia com você que nos assiste aqui na TV Harmonia. Ao nosso lado, nosso amigo Adenauer Novaes. Olá, Adenauer. Olá, Ramiro, é sempre um prazer estar aqui com você, conversando sobre esses temas emocionantes, importantes, à luz do Espiritismo. Hoje nós vamos conversar sobre um tema atualíssimo, que é homossexualidade. Aliás, eu quero começar falando com você e fazendo a pergunta da distinção homossexualidade e homossexualismo. Estamos falando da mesma coisa? Existe uma palavra mais adequada que a outra para tratar desse assunto? Não, o assunto, de fato, é homossexualidade, né? Que é o termo genérico que trata dos relacionamentos homoafetivos. Homossexualismo seria um movimento, né? Um ismo é um movimento, é um segmento que estudaria tudo que diz respeito à homossexualidade. Nós vamos tratar não deste movimento, nós vamos tratar da coisa em si, do fato, do que acontece, não de uma militância a respeito da homossexualidade. Vamos tratar de homossexualidade, que é o termo mais adequado. Então essa primeira distinção já é bem oportuna. A homossexualidade é um fenômeno novo na história da humanidade, da civilização, ou é algo que já existe há muitos séculos atrás? Não só há muitos séculos atrás. É importante que a gente tenha em mente que a sexualidade humana, ela existe desde que o primeiro ser humano existiu, há milhões de anos atrás. Então nós somos seres sexuados, nós nascemos de relações sexuais. Então a sexualidade ela é antiquíssima, data do Pliocênio, então é algo muito anterior a séculos, né? É milênios, é milhões de anos. Bom, não existia uma diferenciação sexual. O macho não procurava a fêmea procurava o macho. Existia o desejo sexual inerente ao animal. Você vai encontrar animais que são homossexuados, porque têm relações com a mesma espécie, com o mesmo gênero. Então o ser humano não começou com uma distinção muito clara disto. Então nós vamos entender que a homossexualidade é algo muito antigo, desde que o ser humano existe. Quando a civilização surgiu, isto é, quando as grandes aglomerações humanas surgiram, ficou mais caracterizado a heterossexualidade, o macho e a fêmea. Mas mesmo assim a homossexualidade continua existindo. Ela é muito antiga. Ela hoje, século XX, século XXI, ela passou a ter um status de normalidade, né? Passou a ser algo considerado absolutamente normal. Então, pelo menos por uma grande maioria da sociedade, mas não, os resistentes estão por aí. Não vamos pensar nos resistentes. Vamos pensar em termos de ciência, em termos de legalidade, em termos de leis, em termos de sociedade organizada. Desde a década de 80, a Organização Mundial de Saúde deixou de considerar a homossexualidade uma doença tipificada por um código. Então, hoje ela está dentro da normalidade humana, absolutamente dentro da normalidade humana. O que você chamou de os resistentes, isso são pessoas preconceituosas, que ainda guardam preconceito, mas é algo absolutamente normal. Bom, então a gente tem isso presente na história. A gente tem registros de civilizações como, por exemplo, a civilização espartana, que é grega, os gregos, que era dotada de alta intelectualidade, vamos dizer assim, de um vigor civilizatório, e a homossexualidade estava muito presente na cultura, né? Lá para citar esses dois casos assim mais conhecidos. Sim, sim. Não era raro se ver um homem já mais maduro fazer a iniciação de um adolescente e com ele manter relações sexuais. Isso não era algo incomum. Mas não é só na Grécia, na Roma antiga também, não era só na Grécia. E se nós sairmos desse eixo greco-romano, a humanidade toda sempre teve esses ritos iniciáticos, né, onde a sexualidade estaria presente
entre jovens, entre homens, entre mulheres, né? Como você ainda vê hoje no Ocidente, uma criança de 8 ou 9 anos de idade, ela ter um caráter indiferenciado na sua sexualidade. Isso é resquício de uma condição natural humana, né? Só depois, com a cultura, com a sociedade, com os tabus, o menino, a menina vai se distanciando, mas está voltando, né, a possibilidade de um adolescente, 12, 13, 14 anos, namorar com um igual, com uma pessoa do mesmo gênero. Está voltando isso. A gente tem, basicamente, apesar de todas as suas considerações, de colocar isso num lugar normal, de normalidade, eu diria assim que talvez nós tenhamos dois eixos básicos de resistência a essa ideia de que a homossexualidade é algo normal e natural. Há uma questão, uma alegação da fisiologia, digamos, a fisiologia masculina e feminina, que existe, digamos assim, se a palavra é essa, um design, né, funcional entre o sexo masculino, o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino, para o efeito da reprodução, coisa que já para a relação homossexual do mesmo sexo, a gente não tem esse acoplamento tão, digamos, entre aspas, natural. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é a argumentação de cunho religioso, ortodoxo, digamos assim, que coloca que isso vai de encontro ao ato do Criador, que criou o homem e a mulher para se reproduzir, para preencher o planeta de seres vivos, de homens e mulheres, e isso iria de encontro à raiz da criação e de Deus. Então eu queria que você analisasse os dois eixos, se você quiser fazer também uma interseção entre as duas coisas. Veja bem, essas alegações elas precisam ser bem explicadas. A questão da sexualidade como meio de reprodução, como exclusivo meio de reprodução, é uma interpretação. A sexualidade não é necessariamente feita para a reprodução, até porque hoje você pode reproduzir sem o uso do sexo, apenas utilizando os órgãos reprodutores ou utilizando espermatozoide e óvulo sem haver contato sexual. Então isso hoje é possível. Não, a sexualidade não está necessariamente para a reprodução. É um meio de se reproduzir. Para que a sexualidade passou a existir no humano ou no animal? Qual seria o objetivo de se sexuar, já que hoje você pode reproduzir sem sexuar? Qual é o objetivo então? O que pensou o Criador, digamos assim, ao instituir a sexualidade? Sim, a anatomia facilita para a obtenção de um prazer e esse prazer estimular a reprodução. Mas para que a sexualidade? É lógico que a sexualidade surgiu para o desenvolvimento de uma outra habilidade chamada afetividade. Uhum. Porque se não há o ato sexual, se não há o desejo erótico, você não desenvolve a afetividade. A afetividade ela nasce do toque, do carinho, do contato. Então a sexualidade objetiva o desenvolvimento da afetividade. Ela também pode proporcionar a reprodução da espécie. Então o objetivo do sexo não é a reprodução. Reprodução é uma consequência possível. Sim. O objetivo do sexo é o desenvolvimento da afetividade. Então essa questão anatômica, ela cai por terra. Não é necessariamente sexo porque os órgãos estão perfeitamente encaixados um no outro. Não. Não se pratica sexo para se reproduzir, pratica sexo para obter prazer e, subliminarmente, para desenvolver a afetividade. Bom, quanto à segunda alegação de que questão estaria... religiosa, questão religiosa... E onde há muito atrito, Que religião? Qual religião determina isso? Quem tem uma procuração do Criador para dizer o que ele pensou e como ele quis? Ninguém tem. É uma interpretação, sempre uma interpretação. Então, religião, seja católica, espírita, budista, taoísta, protestante, qualquer que seja,
são interpretações de um entendimento humano a respeito do que é Deus. Mas ninguém tem a verdade. Quando foi que alguém teve com Deus que disse assim, ó, eu criei o homem e a mulher? Isso é um mito. Se fosse assim, não existiria na natureza, entre animais, a homossexualidade. Não existiria. Porque Deus só teria criado macho e fêmea. E que impossibilitaria a cópula sexual. Não. Ao contrário, na natureza nós vamos encontrar não só plantas como animais que se reproduzem sem um parceiro. Sim. Ou com um parceiro do mesmo gênero. Então, não, isso não é regra, é interpretação. Respeitemos as religiões, cada um com seu entendimento, mas ela não pode ser colocada como norma geral para todos. Bom, então vamos introduzir aí agora um elemento novo na discussão, que é a questão do espírito, né? Que a gente está olhando aí do ponto de vista antropológico, do ponto de vista da história da humanidade, sem colocar esse fator importantíssimo, que é entender a questão do espírito na homossexualidade. Há um tipo de interpretação em alguns espíritas e em alguns espiritualistas talvez, mas os espíritas a gente pode certamente dizer que algumas pessoas pensam assim, de que o indivíduo que é homossexual nessa encarnação, ou seja, que tem atração pelo mesmo sexo, então um indivíduo que é homem, tomemos como exemplo um homem, que sente-se atraído por um outro homem. Tem-se num senso mais ou menos comum de que esse homem hoje, que se sente atraído por esse outro homem, teria sido uma mulher na encarnação passada. Então, essa troca de uma encarnação para outra de sexo, digamos, físico, sendo que a psique não troca, gera o desejo sexual. Existe esse senso. O que tem de verdade nisso aí ou não tem de verdade? Isso é folclore. E vamos à ciência. Uma pesquisadora americana de nome Helen Van Bach, ela escreveu um livro fantástico, fruto de pesquisas que ela fez com regressão de memória. E ela levou 1.600 indivíduos nos Estados Unidos a se lembrarem de pelo menos 20 encarnações passadas. E ela observou que nessas 20 encarnações, rigorosamente, esses indivíduos tiveram metade das encarnações como homem, metade das encarnações como mulher. Então, é de se presumir, estendendo-se isso para a população, que metade das nossas encarnações tenha sido como homem, metade como mulher. Não numa alternância precisa, certo, mas se a gente pegar... É como a população, né? Que a gente nunca sobe, nunca fica 60% homem, 40%, exatamente. Fica ali 52%, 51%. Exatamente. Então, certa... as encarnações, elas se dividem em metade homem e metade mulher. E se essa troca gerasse homossexualidade, todos seríamos homossexuais, todos. Porque se trocamos, então nos tornaríamos homossexuais. Então isso não é verdade, é um raciocínio ilógico. Embora bastante comum. Muitas pessoas o raciocínio, assim, mas equivocado, okay, apressado, né, de achar que isso gera. E há casos pesquisados, né, não só no Brasil como fora do Brasil, de pessoas que tiveram inversão sexual de uma encarnação para outra e não teve nenhum traço de homossexualidade, nenhum traço. Então, a mudança de gênero de uma encarnação para outra não justifica a homossexualidade. A questão é saber qual é a causa. Já se falou em causas genéticas, existiria um gene da homossexualidade, né? Dentro daquela ideia de que tudo é o corpo quem gera. A homossexualidade não é provocada pelo corpo, a homossexualidade é algo inerente ao psiquismo, né? Da mente. É da mente e pertence a um espírito. É preciso a gente entender que o espírito não tem sexo. Não tem sexo. Eu não tenho sexo como espírito, mas nessa encarnação apresento um determinado gênero e uma determinada identidade sexual, que é diferente. O gênero da identidade. O gênero é do corpo. O gênero é do corpo. É do corpo. A identidade é psíquica, né? É psicológica. Então pode coincidir. Eu posso ter o gênero masculino e uma identidade masculina. Eu posso ter um gênero feminino e identidade feminina. Mas eu posso ter um gênero feminino e identidade masculina. Posso ter um gênero masculino e identidade feminina.
Então isso necessariamente não está em consonância. Bom, o que gera então essa identidade? A identidade... Que vamos ao questão causal. Causal. A identidade, ela é definida pelo desejo. Não é uma escolha, é um desejo. Não é uma opção sexual. Eu tenho uma opção sexual. Eu tenho uma identidade fundamentada no meu desejo. De onde vem esse desejo? Desejo de ter relações, de trocar carinho, de trocar afeto com pessoas do mesmo gênero. Esse desejo é que é a identidade sexual. Esse desejo vem de algo muito interior, de algo que não é a partir de uma prática nesta vida, mas de práticas que se vêm consolidando em várias encarnações. Então, advogo que a homossexualidade não é algo instantâneo, mas é algo que se alimenta ao longo do tempo. Vai se construindo ao longo Vai se construindo ao longo das encarnações. Isso acontece. É possível que o indivíduo que tenha uma identidade homoafetiva e não tenha prática sexual. Porque uma coisa é o desejo, outra coisa é a prática. Nem sempre a homossexualidade se reverte numa atividade sexual. Não, o indivíduo pode ser homossexual e nunca ter tido um relacionamento homoafetivo, homossexual. Porque a questão está na identidade, está no desejo, não está na prática. A prática é o ato de... A homossexualidade não é a prática, a homossexualidade é uma identidade psicológica, é um desejo que se tem, que se pode realizar ou não. Entende? Mas o indivíduo continuaria homossexual, mesmo que ele não exercitasse. Essa identidade, vamos pensar o seguinte, aqui no caso masculino, então um indivíduo que tem o desejo por ter relações afetivas e até sexuais do mesmo sexo, e ele apresenta traços de uma psique feminina. Sim. Né? Ele tem, porque há essa gradação, né? Tem indivíduos que têm esse traço feminino mais acentuado, outros menos, aquela coisa que você percebe imediatamente digamos assim, a natureza, a identidade sexual dele. Como se dá essa coisa dessa manifestação do feminino? Então, a homossexualidade, precisa ser entendida, é um espectro, não é algo perfeitamente definido e caracterizado. É um espectro onde você vai encontrar diferentes manifestações, desde a transexualidade ao travestismo, a opção de manifestar-se de uma forma caricatural, com o mesmo sexo. Então, você vai encontrar diferentes manifestações da homossexualidade. Desde aquela pessoa que nunca teve um ato, mas tem o desejo, à pessoa que precisa e muda de sexo anatômico. Então, de uma para outra, existe aí dentro uma escala, um espectro muito grande de possibilidades da homossexualidade. Não é algo tão simples como o macho e a fêmea, né? É um espectro, não é algo bem definido, não é um terceiro sexo. Aí você tem o bissexual, você tem o travesti, exatamente, você tem o transexual. Ainda existem os intersexuais, que é uma outra categoria de pessoas que apresentam disfunções anatômicas, são intersexos, como o hermafrodita é um intersexo. Então existe também aí uma outra categoria que se manifesta no corpo. Você vai encontrar pessoas hermafroditas que não são homossexuais, são intersexuais. Quer dizer, ele está numa fronteira anatômica, mas ele tem uma orientação muito bem definida na sua sexualidade. Agora eu fico pensando assim, Adenauer, porque veja bem, mesmo você colocando o conceito da normalidade de uma situação que é totalmente possível e não afronta nenhuma lei da natureza, mas via de regra, na nossa sociedade, mesmo com todos esses avanços de conceito, a expressão dessa homossexualidade ainda revela um grau de tormenta para o espírito, para aquele que está vivendo essa experiência, porque há todo um processo de preconceito, há todo um processo dele mesmo
aceitar, vamos dizer, se você pegar, se aceitar nessa situação de que está no corpo masculino, se for o caso de uma mulher que tem atração por outra mulher naquele corpo e você vê no adolescente essa tormenta, muitos degradam para as drogas, muitos não conseguem expressar isso com certo equilíbrio, caem na promiscuidade. Então essa tormenta interior, quando você coloca que é um desejo que o Espírito vem alimentando, não seria mais fácil para ele tentar utilizar-se do veículo, do gênero adequado àquela identidade para que ele pudesse expressar aquela... Não seria mais... Não, mas aí não seria ele. Você é o seu desejo. Você não é o teatro que você faz. Você vive de acordo com o seu desejo. A sua felicidade está alinhada com o seu desejo. Uma pessoa que não realiza o seu desejo ou não o conduz para a realização é uma pessoa infeliz. Então não se pode viver uma vida num teatro, numa farsa, de não, eu desejo uma coisa e vou fazer outra porque é mais fácil. Não, eu posso até educar meu desejo e devo educar meu desejo, mas não me alienar dele. É importante você também entender que quanto mais evoluído o espírito, menos ele se preocupa com o preconceito social. Ele vive a realidade dele, independentemente do preconceito social. É claro que nós estamos numa sociedade preconceituosa, ainda há resistência à aceitação. E o indivíduo que tem esse desejo natural, homossexual, ele vai encontrar dificuldades. Mas não é certo que ele resvala para as drogas, não é. Porque aí nós vamos ter outro tipo de conflito. A homossexualidade pode ser um conflito psicológico, pode ser um conflito social, mas nem sempre leva o indivíduo à transgressão ou à promiscuidade. Nem sempre. Né? Essa relação que a gente muitas vezes faz entre homossexualidade e promiscuidade, homossexualidade e viciação, ela é também preconceituosa. Que na verdade não é assim que funciona. Okay. Mas assim, eu entendi. O que eu me referi um pouco mais especificamente é a questão pré-encarnatória, digamos. O espírito que tem desejos por mulheres, para ter experiências com mulheres. Não seria mais fácil se ele puder ter essa possibilidade, claro que nem sempre é essa, ele reencarnar num corpo de um homem e não num corpo de uma mulher, no gênero feminino? Não seria mais fácil para ele? Poderia ser mais fácil se para ele essa questão do acasalamento fosse importantíssima. Mas para o espírito nem sempre é importante esse acasalamento para a formação de uma família tradicional. Aliás, às vezes é melhor para ele a homossexualidade do que a heterossexualidade, do que ele viver desta forma, porque isso gera muitas obrigações. Se você reparar, o indivíduo que constitui família, ele tem restrições a desenvolver um projeto muito mais amplo de realização que venha a atender a necessidades sociais, porque ele tem que atender a sua família. Ao passo que se ele tivesse um direcionamento da vida dele, afetiva, para a homossexualidade, ele já não teria mais esse encargo. Então pode ser até mais fácil, usando o seu argumento, pode ser até mais fácil para ele ocupar um corpo. Ele só precisava combinar com a sociedade. Isso, exatamente. Como diria Garrincha, combinar com os russos. Porque aí... Exatamente. Mas como ele disse, quanto mais evoluído, ele não se preocupa com esse preconceito, porque ele está preparado para viver o preconceito. Ele entende o preconceito, sabe que vai viver o preconceito e toca a vida dele normalmente. Ou então ele poderia assim, por exemplo, poxa, por que eu não nasci lá na Grécia, lá que o pessoal já resolvia isso mais tranquilo, né? Mas, pois é, então assim, a gente tem, o que eu posso depreender das suas colocações na questão espiritual, é que é um processo, de certo modo, de escolha. Então, não tem nada a ver com expiação, de jeito prova, nada. Colocar a homossexualidade dentro do terreno da expiação, da prova, não é bem por aí. Não é por aí. Não é por aí. E o espírito sabe das suas tendências. Ele, quando reencarna, ele sabe das suas tendências. Sabe que vai passar por aquilo. E encara numa boa. Geralmente ele encara muito bem. Um ou outro tem o que a gente chama de psicologia, personalidade egodistônica. Isto é,
uma personalidade que não aceita a sua condição essencial, inerente. Isso é raro, eu não me aceitar. Eu sofro com o preconceito, mas eu me aceito como eu sou. Isso é mais comum. Então não vamos encarar a homossexualidade como um karma, como uma expiação, porque não é. É algo absolutamente natural. O que a gente vê na sociedade hoje, de certo modo, com essa um pouco mais de aceitação, porque se a gente pensar na década de 50, o indivíduo em sociedades como a inglesa, que digamos que eram mais adiantados até mesmo que a nossa, culturalmente, tecnologicamente, o indivíduo era detectado como homossexual, o pessoal dava choque, dava eletrocução, química, para tentar castrar ele. Exato. Então você imagina, não é 100 anos atrás, 100 e tantos anos atrás, não. Isso é recente. Não é? Então a gente... Não, ainda existem sociedades hoje, Isso. principalmente na Ásia, no Oriente Médio, que o homossexual é apedrejado, é expulso e é morto. Ainda existe isso hoje. Hoje, recentemente, se você pegar noticiários relacionados à homossexualidade, há bem pouco tempo, no Irã isso aconteceu, em Israel uma passeata gay foi reprimida. Então, isso ainda é um tabu para muitas sociedades, principalmente no Oriente Médio. Pois é, dá um seminário, como você pode observar, é um assunto muito palpitante, a gente está longe de esgotar esse tema, mas nosso objetivo aqui hoje foi trazer esse contributo, principalmente desse viés do olhar espiritual, que acho que traz algo de novo também para esse debate e contribui para a gente se localizar num assunto tão polêmico, tão efervescente, que movimenta muitas pessoas em torno desse tema. Eu queria agradecer mais uma vez a você, Adenal, e se você quiser fazer uma mensagem final aí, conclusiva sobre esse tema para os nossos espectadores. Bom, o que eu diria é que o Espiritismo é uma doutrina que liberta consciências. E dentro desse princípio de que somos todos espíritos imortais, é importante a gente respeitar a identidade das pessoas que têm ou que se mostram homoafetivas. Respeitar, ter o mesmo respeito que a gente tem aos heterossexuais, termos aos homossexuais. Entender que o espírito é livre para se manifestar como lhe apraz na sua sexualidade. Livre, totalmente livre. Não há qualquer restrição ou qualquer preconceito, nem deve haver qualquer preconceito no espiritismo em relação à afetividade de uma pessoa. Pois é, continue acompanhando o nosso programa Alquimia aqui pela TV Harmonia e até o próximo encontro.